Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Lisboa já não é nem menina nem moça, muito por força da idade que tem a capital desta nossa nação. Algumas intervenções importantes têm sido feitas. Recordo-me, por exemplo, da intervenção que foi feita por causa da Expo 98. A reabilitação daquela zona da cidade foi essencial e ainda hoje é uma zona onde muitos de nós vamos para lá desfrutar e outros tantos acabam por ficar a viver. Mas aquilo que tem acontecido também são muitas ações cosméticas. Por exemplo, a renovação de algumas fachadas, sendo que por fora está tudo muito lindo, por dentro tudo muito estragado. E outras têm sido cortes de verdadeira carnificina, como, por exemplo, as ciclovias da Almirante Reis. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Sim, vamos falar da nossa capital e não sejamos ingênuos. Alguns dos problemas de Lisboa são problemas de outras grandes capitais mundiais. A mobilidade, o ruído, a habitação, a recolha de resíduos, tudo isso podemos eventualmente ver noutras grandes capitais. Só que, paradoxalmente, aquilo que se festeja é o anúncio da localização do novo aeroporto de Lisboa. Paradoxos. Bom, por falar em paradoxos, Enrico Fermi era um físico italo-americano que desenvolveu um paradoxo que tem o seu próprio nome, o paradoxo de Fermi, que diz que se realmente a vida era tão fácil num universo tão grande, já deveríamos ter descoberto vida noutros planetas ou que eles já nos teriam batido à porta. Bom, à porta não, talvez à tenda, porque casas em Lisboa não iam encontrar com certeza. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa que é pontapé de saída para mais uma semana de conversas. O meu nosso convidado de hoje é o Bruno Mascarenhas, deputado da Assembleia Municipal de Lisboa pelo partido Chega. Muito boa noite, obrigado Bruno por estar aqui. Primeiro, parabéns ao Sporting por ter sido campeão. E realmente estamos numa mesa onde esse aspecto acaba por ser importante. Só não sei porque é que não trouxeste a gravata verde, tinhas trazido outra vez, mas tudo bem. Vamos começar, de facto, com um artigo teu recente em que falas de uma situação que acontece em Lisboa, que são a questão dos sem-abrigo, e também nesse artigo apresentas algumas soluções. Vamos começar então por esse drama que se tem visto ultimamente, com tendas, inclusive, na nossa cidade. Antes de mais, quero agradecer, João, mais uma vez pelo convite. É um gosto enorme estar de regresso. Muito obrigado à Curiacos TV. Portanto, eu queria já começar por dizer, naturalmente, como sportinguista, fico muito satisfeito, e como ex-dirigente, fico muito satisfeito em ver realmente o meu clube a ganhar e, sobretudo, ver as melhorias no futebol português, que é algo que eu sempre lutei. Quanto ao artigo, o que é que eu quero dizer? A situação está explosiva na cidade de Lisboa. Nós temos um problema muito sério. Eu identifiquei várias situações. Desde logo, há uma que é gritante, que é, infelizmente, há muitas pessoas que, pela dificuldade que sentem na sua vida, na sua vida material, são jogadas para a rua, não conseguem pagar as rendas de casa, não conseguem muitas vezes pagar os empréstimos ao banco, endividaram-se perante, isto são realidades que nós sentimos e que sabemos, endividaram-se perante a sua família, perante os seus amigos, e às tantas chega uma situação de desespero tal que muitas delas até entram nos comportamentos aditivos, portanto, quer no álcool, quer na droga,
Não necessariamente, mas há muitas em que isso acontece. Ou seja, portanto, essa pressão vem de um facto de desempenho económico do país. vem, sobretudo, um fraco desempenho económico do país. Ou seja, nós vemos que os salários estão estagnados, já falámos disso aqui no passado, e o custo de vida a aumentar, as rendas a aumentar, há uma pressão muito grande nas cidades, sobretudo em Lisboa, que inclusivamente contaminou as cidades e os concelhos limítrofes, ou seja, as rendas em Loures, em Odivelas, em Oeiras, quer dizer, tudo tem vindo a aumentar, e até na margem sul, portanto, tem vindo tudo a aumentar, precisamente pela enorme pressão que há hoje em dia na cidade de Lisboa. E, portanto, as pessoas são jogadas para aí. E há um outro fenómeno, que é o da imigração ilegal, porque há muitas pessoas que vêm para Portugal na expectativa de conseguir uma vida melhor, um trabalho, e isso não tem vindo a acontecer, e também acabam por ficar reféns, e lá está, por um acolhimento que não é bem feito, e de uma forma desregrada em que nós temos estado a acolher, e daí que mais de metade, neste momento, as expectativas, é mais de metade das pessoas que neste momento estão pessoas em situação de sem-abrigo, é a terminologia que é utilizada, estão nas ruas da cidade de Lisboa. E outras tantas no metro. A Gare do Oriente, por exemplo, é verdadeiramente dramática, não é? Certo. Nós já fizemos... há 2 pontos, que é precisamente ali na zona de Almirante Reis, Anjos e algumas ruas que não estão visíveis, onde estão dezenas, para não dizer centenas, de tendas, não é? E, de facto, a estação A Gare do Oriente, que é de uma tristeza enorme para quem chega à cidade de Lisboa e quem frequenta aquela estação, assistir àquela situação. Estás a ver o paradoxo, não é, Bruno? Ou seja, uma das zonas que é o ex-libris da capacidade de execução em Portugal, porque aquela zona era uma zona abandonada, não é, por assim dizer, tinha os contentores, havia muito tráfico de droga, né? Conseguimos, através da Expo 98, reabilitar, certo. E agora temos pessoas em condição de sem-abrigo a viver ao lado, digamos, daquilo que é um dos cartões de visita da nossa cidade. Nós temos relatos e a nossa preocupação tem sido ir exatamente ao cerne da questão, ir à pessoa. Porque nós temos todo um sistema que está montado para o assistencialismo. Ou seja, temos um sistema... Ou seja, tu mencionas, e só para... tu mencionas aqui que montou-se um negócio à volta das pessoas em situação sem abrigo. É, porque o Estado paga por cada pessoa que se apoia. E, portanto, há um conjunto grande de instituições, são cerca de 30, umas muitíssimo meritórias, outras talvez não tanto, mas nós, infelizmente, fizemos essa análise, que, naturalmente, ao receberem um determinado valor para irem acompanhar essas pessoas, para lhes dar alimentação, inclusive para as recolher, acabam por ter ou seja, este foi um sistema que era para ser tratado, lá está, num determinado momento para ajudar as pessoas, e tornou-se num negócio. Então, em vez de se resolver, está-se a perpetuar? Em vez de resolver, está-se a criar uma situação artificial em que às vezes é mais vantajoso, por incrível que pareça, manter as pessoas na rua do que, de facto, resolver-lhes o problema. E é isto que nós temos vindo a denunciar. E, inclusive, temos mostrado à Câmara, que lançou agora um plano, precisamente para as pessoas em situação de sem-abrigo. Plano esse que já incorpora uma das medidas que nós defendemos e que nós falámos várias vezes, que é o quê? Que é quase um gestor da pessoa. É alguém que se predisponha a identificar a pessoa e não apenas e só dar-lhe comida, que evidentemente é importantíssimo, que a pessoa não morra de fome, não é? Isso é óbvio. Mas não só dar-lhe comida, mas também perceber exatamente o que é que se passa. Ver se a pessoa tem documentos, se está doente, se não está, se tem alguma forma de obter rendimento. Há pouco estávamos a falar da Gare do Oriente. Identificámos uma pessoa, um homem, com 35 anos de descontos,
portanto, trabalhou toda a sua vida, que já no final se viu nesta circunstância, que está doente com uma doença grave e que não tem nenhum apoio real, porque ninguém o leva ao médico, ninguém o acompanha. E às vezes estas pessoas estão num estado de braços caídos e a ideia é nós sermos capazes de pegar nessas pessoas e conseguir realmente tratar delas. Torná-las válidas dentro das capacidades que tenham no momento. Inclusivamente, de conseguir fazer uma certa formação, porque as pessoas querem trabalhar, as pessoas ainda se sentem úteis, deem-nos uma oportunidade. E essa oportunidade, que muitas vezes não surge porque não é, há uma grande distância entre a pessoa que está na rua e as instituições que estão do lado de cá do balcão. Ou seja, que se calhar estão disponíveis para ajudar, mas não estão. E é preciso ir ao local, é preciso ter paciência e é preciso que o sistema seja criado para retirar definitivamente a pessoa da rua e não estar só a alimentar e a manter esta rede de assistencialismo. Mas creio que o executivo de Carlos Moedas propõe 70 milhões de euros para encontrar uma solução ou para dar solução, ou não? Não, os 70 milhões de euros é para quê? É para arranjar locais para albergar estas pessoas. Portanto, e daí que a solução encontrada para já, que é completamente errada, que é concentrar numa única freguesia de Lisboa, que é no Beato, quase todas, são milhares, cerca de 2.000 pessoas, a ficarem concentradas em 4 centros, inclusivamente agora um último, vão sair 100 e tal pessoas nesta circunstância de Arroios e que vão todas para o Beato para a antiga manutenção militar. E, portanto, essa também cria um problema, porque as pessoas do bairro também, de repente, não estão nada satisfeitas porque, em vez desta medida ser dispersa, portanto, ia haver um esforço coletivo da cidade, das várias freguesias para acomodar estas pessoas. Isso até aumenta a discriminação, não é? Concentrar este tipo de população num certo sítio torna essa população mais visível e mais exposta à discriminação. Obviamente. E depois, muitas destas pessoas, naturalmente, e nós sabemos que têm as tais adições, quer álcool, quer droga, e têm a possibilidade de sair e, portanto, ficam concentradas naquela zona, criando graves problemas à população residente. Portanto, isto é uma forma de resolver que está errada e que não visa, sobretudo, recuperar as pessoas e reintegrá-las novamente na sociedade. Mesmo até... E agora o Presidente Carlos Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa, aquilo que dizem, não, nós queremos o apoio, mais dinheiro da União Europeia. Ou seja, em vez de pensarmos a montante, aliás, a montante, exatamente, como é que havemos de resolver o problema, estamos a agudizar esse mesmo problema, porque não é com atirar dinheiro para cima dos problemas que nós vamos resolver o assunto. É preciso seguir esta via, que foi aquela que nós sugerimos, que é encontrar pessoas que estejam dispostas a ir à rua, criar a confiança e acompanhar a pessoa até ao fim. No fundo é o trabalho de um assistente social. Mas no terreno, mas lá, in loco, no terreno. Até porque algumas destas populações têm muita dificuldade ainda também com o português, ou seja, mesmo indo a algumas das nossas instituições que podem ajudá-los, se calhar nem sequer sabem como se expressar. Essa é outra questão. Nós temos de distinguir entre aqueles que, de facto, falam o português e que são os nossos contribuintes e pessoas que se viram nas circunstâncias e que estão na rua, e a tal imigração que nós temos que resolver de outra forma. Então, duas pessoas na rua são diferentes? Ou seja, pessoas sem abrigo, ainda temos que fazer uma filtragem? É isso? Temos que distinguir umas das outras. No sentido em que dar-lhes de comer, obviamente que sim, dar-lhes apoio e condições de higiene e salubridade, obviamente que sim,
Mas temos... Mas, Bruno, mas aqui a questão que eu coloco é que a pessoa pode ser imigrante, pode estar cá legalmente, pode ter os papéis todos em dia, pode ter tomado más decisões, pode ainda não saber falar convenientemente o português, só por ter uma origem geográfica que não Portugal... Não estou a falar disso. Eu estou a falar dos não documentados. Ok. Eu estou então... É só para esclarecer. Não, para esclarecer, Okay. não. Os não documentados. Okay. Há que fazer uma distinção entre os documentados e os não documentados. Os não documentados têm que ser tratados de outra forma. Obviamente, dando com maior humanidade todo o apoio, porque as pessoas... Sim, porque eu leio no teu artigo que uma das propostas é acompanhar essas pessoas aos locais onde eles podem pedir a sua documentação, caso necessitem de alguma. Não, o que acontece é que, por acaso, no artigo eu refiro-me aos nossos portugueses, e não só, e àqueles que, por qualquer razão, porque acontece muitas vezes isto, são roubados e, portanto, deixam de ter a sua documentação. E ao não terem documentação, depois têm dificuldade em entrar no sistema. E aquilo que nós queremos é que essas pessoas tenham a possibilidade de, desde logo, passar pelo básico, que é documentos, voltarem a ter documentos, ir à loja do cidadão, tratar da segunda via ou tratar da renovação do seu cartão de cidadão. Coisas tão simples como estas, que não são feitas e que as pessoas precisam de apoio, até para isso precisam de apoio. E quem lê a proposta, de facto, consegue, de alguma forma, ler aqui algum humanismo, mas sempre quando aparece a palavra repatriar, aqui temos que contextualizar. E tu mencionas que o repatriar tem que ser pensado. E em que sentido? Repatriar, desde logo, nós temos o problema do controle de fronteiras. É uma das coisas que nós temos falado muito, porque senão torna-se impossível, senão às tantas é um poço sem fundo. Portanto, temos de ter um controle de fronteiras. E se nós verificarmos que há situações em que claramente abusivas e que não temos forma de acolher toda a gente, porque isso torna-se impossível, então temos que considerar essa possibilidade, que é repatriar. Está aqui, não tem condições, não sabe falar a língua, não tem um contrato de trabalho, não tem uma habitação. Quer dizer, é impossível o país acomodar todas estas circunstâncias. Tu lanças aqui a possibilidade de mais de metade das pessoas em situação de ser sem abrigo serem este tipo de imigrantes. Neste momento não há dados concretos, mas há estimativas e as estimativas apontam já nesse sentido. Sim. Será em Lisboa? Tens conhecimento de uma forma... É sobretudo em Lisboa. Sobretudo em Lisboa, sim. Muito bem. Mas quando falamos em contrato de trabalho, parece que este governo, o atual governo, já criou legislação para que estas pessoas tenham que ter agora um contrato de trabalho, pelo menos a termo, ou a termo certo, ou lá como é que se diz. Achas que é um primeiro passo e depois... ninguém mencionava, e isto tem que ser dito, ninguém de facto mencionava a pressão que a imigração ilegal causava, e agora parece que todos os partidos estão mais ou menos já despertos para a situação. Pois, nós já falamos disto há uns tempos. Desde logo, por uma medida que também, e que julgo que também já falámos aqui, que é a sobrelotação das casas. E do que isso implica no aumento das rendas nas cidades. Porque, evidentemente, se nós nos cotizarmos 10 ou 20, não é, e formos para dentro de uma casa, temos mais capacidade de pagar a renda do que um jovem casal ou uma família que se estabeleça. Essa também é outra das questões, é que eu não quero, de forma alguma, estar aqui numa posição de culpar a imigração. Acho que nós devemos ser nós culpados por não fazermos as regras ninguém adequadas. Falava, e neste momento até partidos como a Iniciativa Liberal já começam a falar que tem que haver regras. Tem que haver, basicamente, aquilo que tem que haver é regras. Mas neste momento temos uma situação que é explosiva e que depois não temos como resolver, porque não temos oferta de casas, não temos oferta de habitação para a conseguir resolver. E, portanto, isto vai demorar uma série de tempo. E por isso é que este plano visa, de alguma forma,
estes 70 milhões visam mascarar uma situação, mas que se não conseguirmos travar na sua origem, vai continuar a agudizar-se. E é isso que nós dizemos. E não achas, de alguma forma, como eu mencionei na nota inicial, paradoxal que se esteja a festejar no novo aeroporto, que vai trazer, de facto, uma pressão adicional com o número de turistas e termos estas que eu consideraria prioridades que deveriam ser tratadas? E já vamos daqui para a mobilidade aqui. Bem, acredito que o novo aeroporto vai criar, à volta da própria infraestrutura aeroportuária, um conjunto de oportunidades e de construção que naturalmente irá acontecer. Os turistas vêm à procura de hotéis e de alojamento local. E, para já, a cidade está dimensionada para isso. Vão continuar a ser construídos, então, há uma série de licenças neste momento para a construção de hotéis na cidade de Lisboa. Eu estou a falar especificamente da cidade de Lisboa. Sim. E, portanto, a cidade... A segunda cidade do mundo a seguir a Paris, com mais licenças pedidas de hotéis. Eu não sei. Portanto, eu não quero Eu não quero saber onde é que vamos meter essa malta. É só isso. Não, quer dizer... Já imagino eles ali à beira-tejo, com os calcanhares na água e tal, todos a ver. Eu sei, por outro lado, que nós estamos realmente a crescer em nível de oferta de hotelaria. Mas, ao mesmo tempo, a cidade está a cobrar mais e isso é até outra questão. Passou de 2, ou quer passar de 2 para 4 euros por pessoa do turista que entra em Lisboa. Agora, é o que durma, neste caso, pela dormida, pela diária em Lisboa. Nesse aspecto, eu acho que, se o senhor tende a sair buscar um turismo com outra qualidade, mas eu não sei se realmente isso vai resolver algum problema. Por exemplo, se olharmos para outras cidades, e cidades que competem connosco como Barcelona, de alguma forma já está, eu não gosto da expressão, mas é o que já está a desturificar ou desesturificar. Ou seja, está a retirar fluxo de turistas, especialmente para a zona da Rambla, que a visitar lá... Não se consegue caos, circular. Exatamente, não se consegue circular. E nós vamos ter isso... Pensei que a cidade, por acaso, ainda tem bastante para ver e tem várias zonas, inclusive amplas nesse aspecto, sim. Mas percebo esse conceito. O Turismo de Lisboa claramente quer focar-se num turismo de qualidade. Nós já tivemos reuniões com eles nesse sentido, perceber qual é que era a estratégia. A nossa preocupação, lá está, é estarmos sempre presentes nas várias áreas estratégicas da cidade. Mas, voltando ao aeroporto... E à questão da mobilidade, então, se quiseres. Sim, o aeroporto pode ou não ser uma oportunidade, mas ainda temos tanto para resolver, desde logo, como a habitação, que é um tema que o Estado deve considerar seriamente a possibilidade de ceder terrenos a privados, obviamente com contrapartidas, para a promoção de habitação. E há zonas ainda, pelo menos há algumas zonas na cidade de Lisboa, disponíveis ainda para esse efeito. Como, por exemplo, o Val de Santo António, ali na zona quando temos a Moraes Soares e, portanto, ali para baixo, ao pé de Chelas, temos ali muitos metros quadrados públicos que ainda podem ser estão disponíveis para construir 2, 3 mil casas sem problema algum. Mas para isso há quem diga também que, de alguma forma, tanto o Estado Central como os municípios têm que começar a desburocratizar, ou seja, a tornar um bocado mais ágil aquilo que é o processo de licenciamento, construção. Eu sei que tem estado a ser feito um esforço nesse sentido, mas muito mais ainda há a fazer, e eu espero que na próxima campanha eleitoral, que será daqui a um ano, para as autárquicas, esse seja um dos temas a discutir. Nós ainda estamos muito agarrados a procedimentos
porque naturalmente todo este processo de licenciamento é onde as câmaras obtêm uma grande fonte de receitas e portanto é difícil desmontar um sistema que está feito precisamente para a obtenção da receita. Mas não achas, Bruno, também deve existir um equilíbrio? Equilíbrio no sentido em que algumas das licenças são o garante que o comprador final, que o cliente, que quem paga tem, de que as coisas foram feitas de acordo com os parâmetros mínimos necessários. Mas isso eu não vejo porque é que todo um processo de licenciamento não seja claro, mas mais simplificado. Eu vou dar aqui um exemplo. Há dois impostos que impactam muito nas receitas da Câmara. Um é o IMT, portanto, o Imposto Municipal de Transações, e o outro é o IMI. Ora bem, o IMT é, neste momento, uma das principais fontes de receita. Porquê? Porque o mercado, obviamente, está alto e quanto maior for o volume, o valor das casas, mais imposto se cobra. Eu entendo que podemos ter, se baixássemos o valor das casas, não é? Obviamente não artificialmente, mas pelo aumento da oferta, continuaríamos provavelmente a ter a mesma receita, mas porque faríamos mais transações. Okay. Pronto. É pelo volume. Pelo volume. E, portanto, se o mercado for ágil, continuaremos a manter a receita. No caso do IMI, que é um imposto que nós entendemos muitíssimo injusto, porque nós na fase da construção e na aquisição, o IMI já lá está, e depois estamos a pagar ao longo da vida, todos os anos pagamos por aquela casa que é nossa. Portanto, parece-me que é profundamente injusto. Mas a ideia e o receio que as câmaras têm é que, baixando o nível de transações, portanto, e a receita pelo IMT, possam querer ainda aumentar uma coisa que se chama valor patrimonial e com isso, valor patrimonial tributário, e com isso aumentarmos ainda mais o IMI, sobretudo em determinadas zonas da cidade. Portanto, os impostos, nós temos que olhar para eles com a maior atenção para não haver abusos, porque aqueles impostos que são fixos, como é este caso, nós temos é que os reduzir e não aumentar, até para gerar que o mercado se torne mais flexível. Eu não sei se está a fazer sentido. Eu creio que sim. De facto, uma das questões é estes impostos serem uma grande receita para as autarquias. Por outro lado, nós temos também a questão das acessibilidades. Juntamente com o aeroporto veio a terceira travessia do Tejo, e há pouco falávamos sobre uma conclusão de uma via muito utilizada e que seria bom para descongestionar e para levar as pessoas até mais longe, no caso era a conclusão da Cril. Certo. Temos que tirar o trânsito, se possível, tirar o trânsito da cidade de Lisboa, sobretudo aquelas pessoas que têm necessidade de passar pela cidade para ir para sul, ou de sul para norte, ou de norte para sul. Há uma proposta que nós temos, desde logo, que é fazer o fecho da Cril. Nós terminamos a Cril em Algés, sim, portanto, junto à Fundação, onde está anualmente a Fundação Champalimau, e onde está também a Doca Pesca, e a ideia é fazermos um túnel. Não convém fazer ali uma ponte, por causa tinha que ser uma ponte com um vão altíssimo, para fazer passar os barcos de mercadorias e os cruzeiros. Portanto, convém ser feito um túnel que já existe a variante já na Trafaria, que liga à A33, que é aquela autoestrada que depois vai dar precisamente Coina, Montijo, e chegando a Montijo entra na Vasco da Gama e entramos outra vez. Portanto, e com isso fazer o fecho da Cril. É uma obra que me parece fundamental para quem vem de Cascais, de Oeiras, de Sintra, poder entrar na Cril e ir para sul sem ser necessidade de passar pela ponte sobre o Tejo, ponte 25 de Abril, como se quiser chamar. Esse é um aspecto que eu acho que é fundamental para a mobilidade e que ligaria novamente de uma forma mais fluida as duas margens.
Depois, há uma outra ponte que é fundamental, sobretudo então se fizermos portanto, o novo aeroporto, que é uma ligação rápida de Alcochete a Lisboa, que não esta que nós já temos atualmente, que é a Ponte Vasta Gama e que ficará sob pressão no futuro. E depois temos uma outra situação. Nós temos um porto em Lisboa. Lisboa é uma cidade portuária. E se nós quisermos levar as mercadorias que hoje em dia vão ao Steel portanto, e demoram uma eternidade e têm que entrar na via convencional, portanto, têm que arranjar ali espaço na via convencional, nós temos que arranjar a forma de que as mercadorias do Porto de Lisboa entrem na linha de cintura e depois, através da linha de cintura, chegar ao Oriente e não está bem definido, Oriente ou Olaias ou, eventualmente, Chelas e atravessar a ponte para o outro lado. Porquê que em Portugal nunca se pensou numa solução de marítima para, por exemplo, inclusive os carros? Eu fui fiz Barcelona, Sardenha com o carro, depois fui até Nápoles, depois vim até Brindisi, fui até à costa da Grécia. Na Grécia, meto o carro num barco qualquer e vou para qualquer uma das ilhas. E, no entanto, aqui nós temos o lado lá, mesmo à nossa vista, e nunca houve ninguém a pensar que podíamos ter uma linha contínua com barcos que levassem, inclusive, a carros. Bem, nós temos isso em Setúbal, o ferry para Troia. Lá está, temos exatamente. o ferry para Troia. Bem, eu aqui, eu admito que isso seja possível, eu até admito que antes de existir a ponte inaugurada em 66, que houvesse íamos ou pela ponte Vila Franca, pela reta do Cabo, portanto... Eu em 66 ainda não ligava muito a nada. Ainda nem cá estava, mas pronto. Ok, tudo bem. Mas era essencial então essa conclusão e esse túnel de Acril, porque não considera, ou seja, achas que quem está para o lado de Cascais, Estoril, mesmo a Costa da Caparica, deveria ter um acesso ainda antes da 25 de Abril? Claro, exatamente. É essa a ideia. Tirava uma série de tráfego da cidade. E é isso que se defende. Da mesma forma que nós temos que ser... O nosso Porto de Lisboa, tal como o de Sines e Setúbal, portanto, todos teriam uma ligação a um ramal que está com o que é o Poceirão, e o Porto de Lisboa, através dessa ponte a ser criada, de ser a travessia, permitiria mercadorias, permitiria alta velocidade com ligação a Madrid e à cidade do Porto. Isso é absolutamente estratégico para a mobilidade, quer em Portugal, quer para a Espanha. Nós só somos competitivos se conseguirmos ser o primeiro porto de entrada da Europa, que somos, e para concorrermos com Valência, com Algeciras, com Barcelona, se conseguirmos rapidamente pôr as mercadorias no comboio e Algeciras é um sarilho. É um sarilho. Já viste quanto é que é o combustível ali em Gibraltar? Tem que se fazer essas contas. Há de pensar, e isto, pronto, é porque eu gosto destes temas também, os grandes iates do Mediterrâneo, todos vêm a Gibraltar tentar encher o tanque, ou os tanques, não é? Porque aquilo é super competitivo, o preço do combustível lá. Por outro lado, Bruno, quando vemos esta terceira travessia do Tejo, que está proposta, está em cima da mesa, achas que, de alguma forma, isto vai, de facto, aliviar ou aquilo que vemos na 25 de Abril, mesmo com a Vasta Gama a funcionar, vamos continuar a ver? E essa solução, se calhar, seria melhor, a que tu apresentas do túnel? Tendo em conta o volume de tráfego que vamos ter e até pela tal nova cidade aeroportuária que vai ser criada eventualmente criada dentro de 10 anos, julgo que são 10 anos, não temos outra forma de que não ter essas ligações.
Mas, por exemplo, quando nós olhamos, e vamos tentar fazer aqui uma... Porque senão a Ponte Vasta Gama não vai aguentar o tráfego. Mas a minha expectativa era que a Vasta da Gama aliviasse muito mais trânsito da 25 de Abril. Se construiu a Vasta da Gama demasiado tarde, ou seja, permitimos que a Almada crescesse e agora já tem uma população que a volta pela Vasta da Gama é completamente... Não compensa, Pois. não compensa. Pois. Portanto, quer dizer, não compensa. Compensará, lá está, é o tal túnel, Algés-Trafaria, vai permitir escoar muito e retirar pressão precisamente à ponte 25 de Abril. Mas mesmo, por exemplo, com o comboio na ponte 25 de Abril, a ponte 25 de Abril continua a ser um mastodonte em termos de tráfego. Não é? Mas eu tenho algum receio que a ponte 25 de Abril esteja também neste momento, mesmo até da sua forma estrutural, a estar... Lá está, não quero gerar aqui nenhum alarme, mas com alguns problemas, precisamente pela intensidade, pela intensidade, sobretudo da utilização do seu tráfego ferroviário. Ok. E olhando... Tanto que assim é que não é suposto aguentar mercadorias. Ainda olhando aqui para a cidade de Lisboa, aquilo que são as acessibilidades e mobilidade, foi há pouco tempo também a questão da linha, não sei se era a linha amarela do metro, se era a linha vermelha. A linha vermelha. Qual é a tua leitura relativamente a isso? Nós temos oposto ao projeto que foi traçado para a expansão da linha vermelha. Evidentemente, nós entendemos que, sim senhor, Campo de Ourique está certo, Alcântara também, mas não naquele formato. Inclusivamente, a própria sociedade civil e as pessoas em Lisboa têm reagido a isso. Nós tivemos uma série de petições na Assembleia Municipal com milhares de pessoas a oporem-se, desde logo, a fazerem os postos de ataque, por exemplo, no Jardim da Parada, no centro de Campo de Ourique. Portanto, queria desvirtuar completamente aquele jardim, sendo que pode ser feito um pouco mais à frente, num sítio onde, por exemplo, temos os salesianos, a Escola Arressano Garcia, temos o mercado de Campo de Ourique, temos uma série portanto, de locais, não só de ensino, mas também de grande tráfego de pessoas, que é junto, por exemplo, da igreja de Santo Contestável. Portanto, há aqui uma série de... O que me preocupa aqui é que a Câmara, aparentemente... o Metro de Lisboa tem 18 propostas, e escolheu uma e não diz porque é que as outras 17. Ou seja, esconde o resultado dos estudos das outras 17 possíveis localizações. Ou seja, deixa-me lá ver, há 18 propostas... Há 18 possibilidades, 18 possibilidades de localização. O Metro escolheu uma, não divulgou as outras e disse que tem que ser esta. E quando se lhes pergunta porquê, até agora não responderam. São estas coisas engraçadas. Espero sinceramente que agora com este novo governo, porque tínhamos anteriormente uma Câmara que era do Partido Socialista e um governo socialista. Agora já não temos nem Câmara Socialista, nem Governo Socialista. E, portanto, eu espero que neste momento se consiga desvendar realmente esta questão. Mas não achas que com a composição da Assembleia Municipal, Carlos Moedas está sempre no fio da navalha, por assim dizer? Não, porque Carlos Moedas não tem tido qualquer problema em governar na cidade, porque o PS tem sempre dado a mão. Portanto, existe e continua a existir um centrão político na cidade de Lisboa. Isso não é essa a questão. Isto tem que ver com os interesses da cidade relativamente aos interesses do metro, que continua a fazer o que quer e o que lhe apetece na cidade de Lisboa. Eu estou convencido que agora, com esta mudança nas infraestruturas, portanto, no Ministério das Infraestruturas, que o Metro de Lisboa possa, então, definitivamente explicar aos cidadãos, e tem, inclusive, existido um conjunto de audições, até na própria Assembleia da República, ainda recentemente houve uma, precisamente, em que as pessoas vão questionar e querem saber o que é que está a passar. Bruno, que outras questões
tens vivido e visto identificado na cidade de Lisboa? Desde logo, há uma que nós começámos com a questão desportiva e o que é certo é que Lisboa tem uma carência grande de infraestruturas desportivas, sobretudo para a sua juventude e não só. E nós temos aqui uma oportunidade enorme, que é o Parque Tejo. O Parque Tejo são equivalente, para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, tem o equivalente a 33 campos de futebol em termos de espaço para poder realmente fazer algo e aproveitar. Evidentemente, ser um parque, não é? Como agora vamos ter o Rock in Rio, vão testar o Rock in Rio como sendo uma zona de espetáculos, está tudo muito certo, mas eu vejo uma oportunidade de criarmos campos de futebol, campos de rugby, campos para uma série de outras modalidades. Basquete, se faz favor. E inclusivamente podermos fazer... Atenção ao seguinte, aquilo no passado foi um aterro. E, portanto, temos de ter algum cuidado com a forma como há certas zonas onde naturalmente não se poderá construir, portanto, mas estruturas leves, como um pequeno pavilhão, com uma placa e onde fechado, isso pode ser feito. E nós temos ali a oportunidade de fazer um conjunto de infraestruturas desportivas, lá está, numa construção leve, e isso tecnicamente é perfeitamente fazível, para realmente darmos e dotarmos a cidade de Lisboa de um conjunto de infraestruturas que neste momento não temos, e há tantas escolas na cidade de Lisboa que não têm um pavilhão, não têm forma dos miúdos fazerem... Que eu conheço, só me lembro de duas. Lembro-me do Inatel, naquela zona de Alvalade, certo. aquela estúdio do Inatel, e depois talvez os campos da cidade universitária, que aquilo certo. não sei sequer se é estatal ou se é da... neste caso também as pessoas podem utilizar, depende, lá está. Não podem utilizar, mas lá está, o Sporting tem lá um protocolo, o Benfica agora também fez lá um protocolo, portanto, está tudo muito certo. Claro, tudo muito certo, mas depois o cidadão comum Eu acho que era uma oportunidade que temos ali, havendo visão, fazemos realmente darmos a cidade, dotarmos a cidade de uma zona em que aí também, em termos de mobilidade, estamos a 1.500, 1.400 metros da estação mais próxima, que é de Moscavide, e em que, se conseguíssemos fazer uma linha dedicada para o Parque Tejo, ou seja, uma extensão da rede de metro para aquela localização, conseguíamos ter milhares e milhares e milhares de jovens a poder usufruir daquele espaço que é tão bonito junto ao rio e fruir do mesmo. Muito bem. E relativamente àquilo que são as expectativas da Câmara Municipal para aquilo que vai ser a época estival, não é? O verão está aí a chegar e, obviamente, ainda está tudo à espera de que o turismo venha uma vez mais ser, eventualmente, o salvador da pátria. Já se começa a falar na Câmara de Lisboa sobre a necessidade de criar, de facto, criar experiências turísticas verdadeiramente agradáveis, que não horas e horas e filas e tudo à espera, ou ainda o turismo anda a seu belo prazer, por assim dizer? Essa questão é interessante. Eu ainda outro dia falei desse tema. Há muitos locais, nós chamamos de património da cidade de Lisboa, onde não se cobra. E nós viajamos para uma série de cidades da Europa, e em qualquer igreja, qualquer monumento, é cobrado, e portanto é uma fonte de receita. Na Grécia. É uma fonte de receita. Mas nós temos, de facto, que potenciar o nosso turismo. E às vezes o valor é simbólico. E às vezes o valor é simbólico, mas é uma ajuda para a manutenção. Nós temos imensos imóveis, temos imensas igrejas lindíssimas, património que está a cair aos bocados. E de facto, depois o Estado diz sempre que nós não temos dinheiro para recuperar. Toda esta forma de gestão está errada. Lisboa tem alguns imóveis, alguns locais de património. Temos a Torre Belém, o Monumento aos Descobrimentos, os Jerónimos, temos uma série de museus, o Museu Nacional de Arte Antiga,
mas temos que ter a capacidade de diversificar, dizer às pessoas que há outros sítios para conhecer. Lisboa vive sobretudo, e acho que é um bocadinho aquilo que as pessoas querem, é ter a experiência não só da cidade, mas também da gastronomia, e para isso acho que estamos suficientemente dimensionados, e quem vem nessa expectativa, e quem recebe também tem essa expectativa, é a tal... todos nós temos agora restaurantes de qualidade em cada esquina. Não é? Sim, mas, por exemplo, quando olhamos para Bairro Alto, já começa a ser cansativo e difícil estar lá nas noites, não é? Tal é o fluxo de pessoas naquela zona. Porque eu recordo-me que nos anos 90 nós tínhamos o Bairro Alto, mas depois tínhamos uma série de outras zonas da cidade de Lisboa, muito ativas até em termos da noite. E que... Podíamos começar no Bairro Alto e depois íamos acabar noutro sítio qualquer, não é? E hoje em dia tudo conflui para a zona do Cais do Sodré, e de facto há outras zonas. Mas essa é também uma questão que isso tem que ver, evidentemente, com os promotores, da Noite de Lisboeta, tem que ver com aspectos com segurança, tem a ver com aspectos como também, e temos de ter isso em consideração, do descanso das pessoas, e temos de ter em consideração que não podemos também devassar a cidade nesse sentido. Há zonas específicas. Eu julgo que a zona ribeirinha devia ser mais explorada, e espero, sinceramente, porque não afeta ninguém, e damos uma boa imagem da cidade, e ao mesmo tempo podia ser uma fonte de receitas também interessante. Mas eu falo de ribeirinha, eu estava-me a lembrar da Ribeira lá no Porto, e aquilo também já não se pode andar agora. Sim. Já lá vai o tempo em que eu trabalhei no Porto durante uns anos, já lá vai o tempo em que se podia ir tranquilamente até à Ribeira beber um cafezinho e não só. Agora já é mais difícil. Estamos nos 2 últimos minutos, sensivelmente, avizinham-se aqui eleições europeias, e normalmente nas eleições europeias o votante português costuma pôr pausa ou desligar mesmo. Achas que devíamos mudar esse paradoxo? Eu acho que estas eleições têm um interesse redobrado pelos novos fenómenos que nós temos vindo, e no caso do Chega, temos vindo a falar. Lá está a questão da fronteira externa europeia, problemas, lá está os tais fluxos migratórios que nós temos que ser capazes de regular, até para poder acolher bem e poder integrar. E esta é uma das grandes questões que está agora na ordem do dia, e em que os eleitores têm que ser capazes de fazer uma distinção, porque nesta altura aquilo que se vai passar em termos da correlação de forças no Parlamento Europeu, que pode mudar e que pode realmente estancar políticas que são erradas a esse nível. Nós temos feito esse trabalho de alerta, e eu julgo que o nosso candidato, o embaixador Tanger Correia, que é uma pessoa muitíssimo experiente, é um embaixador de carreira, portanto é uma pessoa que tem 40 anos de política internacional, será a pessoa perfeitamente capaz de nos dizer e de nos defender num local onde há tantas pressões e tantos interesses como é a esfera europeia. Onde as decisões são tomadas. Bruno Mascarenhas, obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado. Reitero os parabéns. Eu às vezes eu costumo brincar com os meus colegas, eu já não sei como é que é ganhar 2 campeonatos em 3 anos, nem sei como é que se faz isto, não é? Estava habituado àqueles ciclos de 15, 18 anos, mas acabou. E digo isto para o cameraman que está ali, um benfiquista empedernido, mas pronto, vais ter que aguentar. Olha, obrigado mais uma vez por nos ter acompanhado e ter assistido à nossa conversa com o Bruno Mascarenhas. Quero agradecer também a todos vocês que nos seguem pelas nossas redes sociais. Já sabem, podem partilhar esta e outras conversas, podem rever indo até ao canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva esse canal, coloque lá o seu gosto, clique no sininho, porque assim recebe a notificação sempre que colocamos alguma das nossas conversas online. Para si, resta-me agradecer, e amanhã à mesma hora estou cá. Obrigado.